Graça e a paz, meus amados irmãos. Abra sua Bíblia, por gentileza. Tiago, capítulo 5, versículo de número 12. Tiago 5, 12. Temos feito a exposição da carta de Tiago e agora chegamos à última sessão dessa carta. Capítulo de número 5, versículo de número 12, nos falará sobre juramentos. Na sequência, a nossa atenção será voltada para a oração da fé. Tiago 5,12. Farei a leitura na versão NVI. Deve ser levemente diferente da que você tem aí no seu aplicativo. Acompanhe a leitura com atenção. Sobretudo, meus irmãos, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês, sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. Amém. Essa é a santa e bendita palavra do Senhor. Era mais um baba, ou como vocês dizem aqui no Sudeste, uma pelada de futebol. No entanto, pela maneira como todos estão correndo naquele campinho, perto da BR-101, sabe-se que aquela partida vale uma tubaína bem gelada no bar do Beto do Leite. Então todos estão dando a vida. Todos estão correndo como nunca. O jogo está empatado. Quando de repente uma bola é chutada em direção ao gol. Uma gritaria então agora ecoa no campinho e na arquibancada. Um barranco de terra. De um lado, uns gritam e dizem: foi gol, foi gol, foi gol. Por outro lado, alguns dizem: não, 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 foi para fora, foi para fora, foi para fora. No meio daquela gritaria, um jogador toma a palavra e diz: foi gol. Eu vi que foi gol. Alguém se aproxima dele e diz: você jura pela sua mãe e pelo seu pai que foi gol? E ele disse: sim, eu juro. Eu juro. Todos já estavam acreditando que de fato foi gol. Quando de repente alguém começa a gritar e diz: não, não, ele está mentindo, não foi gol. Ele é pressionado e de fato confessa ter visto que a bola foi para fora e não foi gol. A pergunta é: crianças, como que ele descobriu que ele estava mentindo? Alguém tem alguma ideia? Como de repente, no meio daquela confusão, ele descobriu que ele estava mentindo? Eu não sei, crianças, se é assim no tempo de vocês. Pelo que a Laurinha me falou, me parece que sim. Quando eu era criança, a ideia popular é que quando você estava falando alguma coisa, mas fazia figuinha, isto é, cruzava os dedos,
e guardava nas suas costas enquanto você falava, você estava livre da maldição e do juramento. Então, quando aquele garoto diz, foi gol, eu vi que foi gol, ele guardava nas suas costas os seus dedos cruzados enquanto fazia essa afirmação. Alguém, então, espertamente olhou para suas costas e diz, é mentira, porque os seus dedos estão cruzados. A ideia popular é que você pode fazer um juramento, e se os dedos estão cruzados atrás das suas costas, não há problema para as consequências. Eu sei que isso parece um tanto quanto infantil. Todavia, era algo muito parecido que acontecia no tempo de Tiago. Os judeus estavam se envolvendo em um engano premeditado, mas como se cruzando os dedos atrás das costas, eles achavam que se eles fizessem o juramento, mesmo de maneira leviana, valendo-se de algumas maneiras de burlar a lei, eles estariam livres das consequências do juramento. Como vocês sabem, o juramento no contexto religioso significa chamar Deus como testemunha. No entanto, se o que você jura e o que você diz é algo mentiroso ou falso, então você está se colocando debaixo de juízo. Porque você não pode tomar o nome de Deus em vão. Então o que os judeus faziam? Eles juravam, mas ao invés de nomear a Deus, eles juravam pelo céu, pela terra, porque assim eles entendiam que eles poderiam não cumprir o juramento feito. E tudo bem, afinal eles não juraram em nome de Deus. Quando Jesus vai tratar esse tema em Mateus, no seu Sermão do Monte, ele mostra que isso é uma falácia. É uma falácia interpretativa porque, na verdade, tudo pertence a Deus. E tudo que você fala coram Deus, isto é, diante de Deus. Agora, então, Tiago se volta para essa mesma ideia, esse mesmo princípio, e apresenta, então, agora aos seus leitores, os quais também estavam sendo tentados a fazerem juramentos, não em nome de Deus, mas em nome de coisas criadas, como se cruzando os dedos e escondendo-os em suas costas, achando que assim estariam livres das consequências. E a despeito disso supostamente os livrarem da conformidade com a lei, porque não estão jurando em nome de Deus, isso está quebrando o espírito da lei e do mandamento. Você deve sempre falar a verdade, nada além da verdade. E é sobre isso que nós vamos pensar nessa manhã. Esse é o tema da mensagem. Fale sempre a verdade. Você deve falar sempre a verdade. E ele vai nos apresentar isso colocando de dois lados. De um lado, apresentando de maneira negativa e dizendo, não faça juramentos levianos. E depois, colocando de maneira positiva, Tiago vai dizer, seja íntegro no seu falar. Não faça julgamentos ou juramento leviano. Seja íntegro no seu falar. Vamos então à primeira parte. Não faça juramento leviano. Não faça promessas levianas. A título de esclarecimento, a primeira coisa que você precisa entender é que não é a intenção nem de Jesus, nem de Tiago, que ecoa o seu ensinamento aqui, proibir qualquer tipo de juramento. Você não precisa ser especialista em teologia bíblica para saber que a Escritura, em vários momentos,
descreve juramentos que são aceitáveis. Essa é a razão pela qual a Confissão de Fé de Westminster assim diz: o juramento, quando lícito, é uma parte do culto religioso pelo qual o crente, em ocasiões necessárias e com toda solenidade, chama a Deus por testemunha do que assevera ou promete. Pelo juramento, ele invoca a Deus para julgá-lo segundo a verdade ou a falsidade do que jura. De tal maneira que entenderam os nossos pais que fazer juramento, por exemplo, em um tribunal, fazer votos e promessas a um cônjuge no seu casamento, fazer votos ou promessas diante de Deus no momento de batismo e profissão de fé, são votos aceitáveis e permitidos pelo Senhor. Então, o que Jesus está condenando e o que Tiago, ecoando o seu ensinamento, está condenando aqui nesse texto que nós ora lemos? A resposta é exatamente juramentos levianos. No contexto de Tiago, como vocês sabem, os nossos irmãos, principalmente aqueles que são pobres, estão passando por um momento de muita dificuldade e até mesmo perseguição. Muitos deles tiveram as suas terras tomadas e agora eles estão trabalhando para homens ímpios. E muitos deles estão endividados. E agora eles são pressionados a pagarem as suas dívidas. Mas eles não têm como fazer isso. Eles não têm dinheiro. Por essa razão, a fim de se livrarem da prisão, ou até mesmo continuando tendo o trabalho para sustentar as suas famílias, ao invés de dizer sim, sim, ou não, não, eles estão prometendo coisas que eles sabem no seu íntimo que eles não vão cumprir. E eles não fazem isso tomando o nome de Deus, trazendo-o para a conversa. Eles estão jurando, talvez pelo céu, talvez pela terra, ou talvez por qualquer outra coisa criada. Então Tiago agora se volta para eles e dizem: vocês não podem fazer isso. Vocês não podem fazer juramentos a fim de manipular as pessoas, ou até mesmo Deus. Isso mesmo. É possível, diz alguns comentaristas, que eles estavam primeiramente tentando manipular as pessoas com esses juramentos. Mas além disso, é possível também que eles estivessem valendo-se de uma prática muito comum, isto é, jurando, prometendo, fazerem algumas coisas para Deus, algumas ofertas para Deus, a fim de que Deus venha e se torne favorável a eles, livrando-os daquela situação. E vocês sabem que ainda hoje as pessoas fazem muitos votos e propósitos com Deus. Elas prometem dar a Deus, oferecer a Deus alguma coisa, desde que Deus se torne favorável e as abençoe de alguma maneira. O problema é que muitas vezes esses votos ou esses propósitos para com Deus, eles são tomados e dirigidos, motivados pelo sentimento de barganha. Eu darei isso ao Senhor, se o Senhor me der isso. E qual é o ponto aqui? Qual é a real causa desses votos levianos, sejam para com o próximo, seja para com Deus? Vocês sabem que Tiago não está preocupado apenas com o pecado e a postura, o comportamento da superfície. Tiago está muito preocupado com aquilo que está no mais profundo do coração. E a pergunta então é: qual é a real causa desses votos levianos? Porque se nós acharmos a causa, será mais fácil de tratar. Por que as pessoas estão fazendo esses votos levianos? Você tem alguma ideia? Pensou em alguma coisa à luz do contexto? Se você olhar com atenção
É bem provável que é exatamente a incredulidade que tem conduzido esses homens a esses votos levianos. Se não, vejamos, eles estão sendo pressionados a dizerem alguma coisa, e eles sabem que dependendo da resposta que derem, eles podem ficar sem o sustento necessário. Então eles só têm dois caminhos. De um lado, eles podem confiar na providência de Deus, e eles podem falar a verdade independente do custo, sabendo que Deus, na sua providência, se relaciona com eles em aliança, e prometeu ser o protetor e o sustentador das suas vidas. Ou eles podem, por outro lado, por meio da manipulação da fala, buscar o sustento e o cuidado por conta própria. E o que eles fazem? Eles seguem o caminho da manipulação. E porque eles seguem o caminho da manipulação? Pela incredulidade no seu coração. Eles poderiam dizer sim, sim e não, não. As consequências serão duras, mas o Senhor cuidará de mim. Mas eles preferem buscar uma solução na qual eles mesmos podem controlar a situação. E quanto aos votos e os propósitos que nós fazemos para com o próprio Deus, de certo modo, é também um ato, em certa medida, uma descrença da nossa parte, que nos leva a pensar e imaginar que nós podemos impressionar a Deus pelas nossas ofertas e pelas nossas promessas. Pelas nossas obras e pelo que a gente pode oferecer ao Senhor, a gente pode impressionar a Deus de tal maneira que Ele vai se mover em nossa direção, nos dando aquilo que nós precisamos. Percebe que isso é ir ao encontro, ou melhor, de encontro com o Evangelho. Na verdade, é partir o coração do Evangelho. Você acha mesmo, você pensa mesmo que Deus virá em sua direção, será favorável a você, mas pelo que você pode oferecer, pelas suas obras, ou pelo que Cristo ofereceu na cruz? Você acha mesmo que Deus vai se agradar mais da sua oferenda do que de Cristo? Mas como você não está alicerçado na graça, você então agora acha que se você fizer alguns compromissos com Deus, alguns propósitos com Deus, alguns votos com Deus, Deus vai se tornar favorável a você. No final das contas, é uma descrença na graça bendita do Senhor vista na cruz. É uma incredulidade na providência de Deus de cuidar de você. Por isso você pode ser íntegro, porque Ele vai cuidar de você. Então o que isso muda na sua vida? No meio das provações, você deve confiar na providência graciosa do Senhor e pedir a Deus com fé o que você precisa, ao invés de apelar para juramentos levianos. Você é um vendedor e precisa manter o seu emprego, então ao invés de mentir com promessas irreais para vender, você pode pedir a Deus que abençoe o seu trabalho. E você então vai falar a verdade sobre o produto e descansar na providência de Deus. Você é um advogado e precisa fechar um contrato, então em vez de você mentir sobre os termos do contrato, em vez de você fazer promessas irreais para garantir a assinatura, você vai então pedir a Deus que abençoe o seu trabalho. E você vai falar a verdade sobre os termos do contrato. Você é um estudante, está de recuperação e você precisa tirar uma boa nota na prova para você passar. Então, ao invés de você colar, mentir para garantir a sua nota, você vai estudar e vai orar a Deus para que abençoe o seu estudo, abençoe no momento da prova. E você vai fazer a prova falando a verdade sobre aquilo que você estudou.
Você está enfermo e precisando ser curado. Em vez de você fazer um voto tentando impressionar a Deus para que Ele se mova em sua direção, você pede a Deus que o abençoe nos méritos de Cristo. Por amor a Cristo. Você não precisa trilhar o caminho dos juramentos levianos, se você confiar na providência de Deus e na graça de Deus. No final das contas, os juramentos, na maioria das vezes, levianos, têm a sua raiz na incredulidade. Você se vê desesperado e pressionado, e ou você confia em Deus, ou você manipula a situação pelas suas palavras. E normalmente você costuma seguir o caminho contrário. E está Tiago dizendo, não faça isso. Ao contrário disso, fundamentados na graça de Deus e no seu favor, fundamentados na sua providência e no seu cuidado soberano, tenha a coragem de dizer sim, sim e não, não. O que nos leva ao segundo ponto. Seja íntegro no seu falar. Seja íntegro no seu falar. É isso que Tiago diz. No lugar de jurar levianamente, ele diz, não importa qual seja o custo, confie em Deus e fale a verdade. Confie em Deus e fale a verdade. Não sei se vocês sabem, e eu imagino que sim, as culturas humanas, na verdade, desenvolveram juramentos porque elas não poderiam confiar, as pessoas não poderiam confiar uma nas outras. Veja, se nós tivéssemos integridade no falar, essa formalidade do juramento tornaria-se desnecessária. Você não precisaria jurar sim, sim, ou não. Essas duas palavras, sem juramento, elas já são suficientes. Na verdade, ninguém deveria olhar para você e dizer assim, e te perguntar, você jura? Você promete? Você jura pelo seu pai ou pela sua mãe? Veja, isso se torna desnecessário. Essa dúvida deveria ser inexistente para um cristão que sempre, constantemente fala a verdade. A dúvida vem porque nós não somos íntegros no nosso falar. A grande verdade é que não precisaria tirar o fio do bigode, apertar a mão, assinar um contrato. Na verdade, a nossa palavra deveria ser tão confiável quanto um documento assinado com firma reconhecida em um cartório. Mas veja, quem confia na palavra do outro hoje? Quem não pede uma documentação para que seja assinada hoje? Perceba que talvez você não tenha problema com jurar em nome de Deus. Talvez você já seja crescidinho o suficiente para não dizer mais, eu juro por Deus. Mas eu não tenho dúvida que você falha nisso que Tiago está colocando aqui nessa segunda parte. Na integridade do seu falar. Na integridade do seu falar. Nós sofremos de algo que os nossos irmãos do tempo de Tiago sofria bastante. Vocês sabem que a hipocrisia era uma realidade entre os religiosos da época. E a hipocrisia, ela produz isso em nós, que é uma dualidade do nosso falar. A nossa fala, ela é sempre composta. Dificilmente a nossa fala no âmbito público condiz com aquilo que está no mais profundo do nosso coração.
Há uma duplicidade entre o que está cá e o que é verbalizado aqui. Muitas vezes, a intenção do coração, você sabe, a resposta é não. Mas a sua fala é um sim de algo que você sabe que não vai cumprir. Entendeu? Você sabe no seu coração que a resposta é não. Mas você diz um sim que você já sabe que não vai cumprir. Consegue perceber? Há uma dualidade. Falta integridade, isto é, ser íntegro, inteiro. De certo modo, a integridade, que é essa virtude que nós precisamos resgatar, ela faz com que a pessoa seja simples, no sentido de que ela não é composta, no sentido de que não há duplicidade. Uma pessoa íntegra, ela não sente uma coisa e diz outra. Mas veja, quantos de nós fazemos isso? Para mim foi assustador, e eu já disse a vocês, quando fui trabalhar na Igreja Evangélica Suíça e me deparei com a sinceridade de alguns suíços mais antigos. Na porta da igreja você diz assim, bom dia! E aquele senhor passava por você e dizia, não há nada de bom no meu dia. Entrava para a igreja e sentava. Eu pensei que era apenas um que não tinha tomado café da manhã. Depois descobri que havia outros que também eram assim. Por uma razão cultural, eles entendiam que se eles não estão bem, se o dia não está bom, eles precisam dizer isso. E eles diziam. Soava meio mal educado, inconveniente, fora de hora. Mas era exatamente o que eles estavam sentindo. Mas veja como a nossa fala, na maioria das vezes, não reflete aquilo que a gente está sentindo. Não há integridade. Há duplicidade entre o que a gente sente e o que a gente fala. Uma pessoa íntegra é alguém que diz uma coisa, não diz uma coisa, quando na verdade sabe que no íntimo é outra. Uma pessoa íntegra, ela não diz uma coisa quando na verdade no íntimo ela sabe que é outra. Permita-me contar uma ilustração pessoal. Era seminarista em São Paulo e um colega da minha terra e do mesmo presbitério que eu fazia parte em Governador Valadares ia se formar no Mackenzie. Em uma reunião do presbitério, ele disse, olha, eu vou me formar lá no Mackenzie, lá em São Paulo, tal dia. Não dá para a gente da família vir para a formatura, nem daqui eu vou estar lá sozinho. Cara, você que mora lá, podia ir lá na formatura. Eu me vi pressionado em fazer isso, em prol do meu amigo. Mesma cidade, futuro colega de ministério. Marquei na minha agenda para ir nessa formatura. No entanto, essa formatura que aconteceria no sábado, que eu sabia que seria muito demorada, veio em um dia onde eu tinha muita coisa do seminário e da igreja. Acordei cedo no sábado para poder fazer o que eu tinha que fazer para dar tempo e nessa bendita formatura. Não consegui. Fiquei agoniado quando no início da tarde eu tomei a decisão. Olha, não dá. Vou ter que decepcionar o meu colega, vou ter que falar para ele os motivos, não vou. Irmãos, pouquíssimo tempo depois de eu ter tomado a decisão, caiu um pé d'água em São Paulo, daqueles que você sabe que a Defesa Civil diz, se você está em casa, não saia de casa. Na hora que eu vi aquela chuva forte caindo, falei, é o melhor dos dois mundos. Não vou na formatura e faço o que eu tenho que fazer. E tem uma desculpa perfeita para ainda continuar bem com o meu colega. Quando de repente eu pensei,
eu não serei honesto com ele. O motivo pelo qual eu não vou não é a chuva. Ele nunca saberá disso, mas eu sei. E Deus também. Encontrei ele depois. Eu disse: reverendo, não deu para ir na sua formatura, cara. Eu peço desculpas. Não, reverendo, fique tranquilo. Chega atrasou, porque o pessoal que mora lá em São Paulo quase não conseguiu chegar no Mackenzie. Rapaz, que chuva doida, é daquele jeito sempre lá em São Paulo. Eu disse: olha, de vez em quando aquilo lá acontece, mas deixe-me dizer, reverendo, não foi por isso. A razão pela qual eu não fui, não foi por causa da chuva. Tinha muita coisa para fazer do seminário, trabalhos da igreja, e eu corri para tentar terminar, para poder te prestigiar, mas eu não consegui. Eu não consegui. Integridade tem a ver com dizer uma coisa que está de acordo com o seu íntimo. E meus irmãos, aqui está um campo no qual nós pecamos, eu diria quase que diariamente, se não toda hora, na nossa fala. Alguém te pede para fazer algo, você poderia dizer não, simplesmente, ou dizer não e dar a razão real pela qual você não vai fazer aquilo. E aí o que você faz? Você diz não e dá uma desculpa que não é a razão pela qual você não vai fazer aquilo. A gente sempre está procurando a melhor desculpa para nos sair bem. Percebe que isso é uma dualidade no seu falar. O que está no seu íntimo não é o que você fala, e o que você fala não é o que está no seu íntimo. Você dá uma razão que você sabe, ela não é honesta. Ela não é honesta. E sabe o que é mais impressionante? É que nós fazemos isso o tempo todo e não nos atentamos que estamos trazendo sobre nós juízo, porque é isso que Tiago está dizendo. Você não pode fazer esse tipo de juramento leviano, essa palavra dúbia, porque você está traindo juízo para si. É como se a gente achasse que está cruzando os dedos e colocando atrás das costas e dizendo: não, sabe, não deu para eu ir porque acabei saindo tarde do trabalho, quando você sabe que não foi por isso. Olha, não deu para ir te ajudar porque acabei me enrolando com umas coisas. Tiago está trabalhando aqui uma virtude de maneira muito profunda. É por isso que ele traz a questão do juramento para a conversa. Porque o juramento, a palavra, quer você jure por Deus ou não, ela é sempre dita coram Deus. Isso quer dizer que coram Deus, isso quer dizer que Deus sempre é testemunha da palavra. Você não precisa dizer, eu juro por Deus, para que Deus seja testemunha. E ele diz, a sua fala então, ela deve ser íntegra. Mas a dificuldade de nós termos integridade da nossa fala sempre é por razões do coração. A gente não quer desagradar o outro porque a gente é agradador. A gente não quer dizer não porque a gente teme o confronto e o conflito. E a gente vai buscando então agora, ao invés de confiar na graça soberana do Senhor, na sua providência e governar todas as situações, a gente vai confiando na nossa capacidade de manipular as situações através da nossa fala. E Tiago diz, é exatamente isso que está levando o colapso da sociedade. A maioria das pessoas não confiam uma nas outras porque não há integridade verbal. No entanto, agora, aqui no meio da comunidade da fé, isso não pode acontecer. A gente tem que ter integridade e não falar de tal maneira que a nossa palavra seja confiável, como se tivesse sido feita em um juramento. Se você disse sim, tanto na sua fala como no íntimo do seu ser, é sim. Se não é sim, então diga não. Além disso, as sociedades, elas acabam entrando em colapso porque a maioria das pessoas não cumprem a sua palavra.
E aí ele diz, os cristãos eles precisam permanecer nessa vanguarda daqueles que fazem promessas e cumprem com as suas promessas. Meus irmãos, a gente leu hoje aqui, Eclesiastes capítulo 5, versículos 4 e 5 diz o seguinte: quando você fizer um voto, cumpra sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpram o seu voto. Ele continua ainda, é melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus, o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenham temor de Deus. Eles estão dizendo, é como se ele estivesse dizendo assim, ó, você não é obrigado a fazer um voto. Agora, se você decidiu fazer, cumpra. Agora, por que você vai falar uma coisa que você não vai cumprir, se colocando debaixo do juízo de Deus? E ele diz, você faz isso constantemente porque você não tem temor de Deus. As sociedades estão sendo marcadas por uma falta de palavra, onde nem mais contrato muito bem redigido para em pé. E aqui está Tiago dizendo, nós precisamos ser uma comunidade que cumpre a palavra. Então deixe-me dizer, você não foi obrigado a fazer nada disso aqui, mas se você fez, então seja consistente com o que você prometeu. Você não foi obrigado a casar, mas você decidiu casar. E no seu casamento você prometeu diante de Deus e das testemunhas, receber o seu cônjuge, viver junto com ele, conforme Deus ordenou na sua palavra. Você prometeu amá-lo, honrá-lo, consolá-lo, protegê-lo na enfermidade e na saúde, na prosperidade e na adversidade. Você prometeu se manter fiel a ele enquanto você viver. Sabe o que significa? Significa que você, meu irmão, prometeu ser fiel à sua esposa, então você não pode nem mesmo olhar para outra mulher com intenções impuras, porque você está colocando-se debaixo do juízo do Senhor. Isso significa que você, minha irmã, prometeu ser fiel ao seu esposo, então você não pode nem mesmo olhar para um homem com intenções impuras, porque você está se colocando debaixo do juízo do Senhor. Você prometeu se manter e permanecer fiel por toda a vida, até que a morte os separe. Então você não pode, em hipótese alguma, falar essa palavra separação. Você não foi obrigado a se casar, mas se você decidiu fazer isso, chamando Deus como testemunha, chamando parentes como testemunha, então agora cumpra a sua palavra. Eu sei, nos momentos difíceis, a gente quer fazer promessas que não são devidas, mas aqui está Tiago dizendo, confie na graça e da providência de Deus. Ele não está dizendo assim, olha, vai ser muito fácil dizer sim, sim e não, não. Fique tranquilo, vai ser sussa. Não. Ele está dizendo assim, vai ser muito difícil, mas não seja incrédulo. Confie na graça transformadora do Senhor. Confie no que Ele fez em Cristo Jesus. Vai ser muito difícil, eu sei, mas confie na providência de Deus. Deixe-me dizer uma coisa a você. Você não foi obrigado a se tornar membro da Igreja Presbiteriana Aliança em Limeira. Você, por livre e espontânea vontade, decidiu frequentar essa igreja. Depois você, por livre e espontânea vontade, decidiu fazer uma classe de catecúmenos. Depois você, por livre e espontânea vontade, decidiu se apresentar diante do conselho. Depois você, por livre e espontânea vontade, decidiu vir à frente dessa comunidade, na qual você fez promessas. Você prometeu diante de Deus e da igreja, se submeter à sua disciplina, às suas autoridades nela constituídas, para o seu ensino, para o seu governo, enquanto todas essas autoridades permanecerem fiéis às Escrituras. Você prometeu que você ia promover essa igreja. Você prometeu que iria sustentar essa igreja e as suas instituições moralmente e financeiramente. Você prometeu isso. Foi você que se colocou debaixo desse voto.
Então agora você não pode dizer assim: ah, não vou dar dízimo, não vou contribuir com a igreja, não vou participar das suas reuniões e das suas atividades. Não, não, você quis fazer isso. Você prometeu essas coisas. Ninguém colocou um revólver na sua cabeça e disse assim: traga os seus filhos para serem batizados. Isso não aconteceu. Mas observe vocês que vocês prometeram ler a Bíblia com ele, vocês prometeram orar com seus filhos, vocês prometeram ensinar o Evangelho a eles. Agora você não pode simplesmente agir como se nada disso tivesse sido prometido. E Tiago está dizendo: vocês não estão percebendo, mas vocês estão atraindo o juízo de Deus para vocês. Vocês vão ver na próxima perícope como ele é duro. É possível que talvez até alguns irmãos ali estivessem sofrendo as consequências desse juízo, necessitando até mesmo confessar o pecado um ao outro, para se livrarem do juízo temporário de Deus. E daqueles que nem conhecem ao Senhor, mas que estão no meio da comunidade. E não se iluda, esse pode ser o seu caso, do juízo eterno de Deus. Gente, isso não é brincadeira. O mundo que nós vivemos banalizou a fala. As pessoas tomam o nome de Deus em vão o tempo todo. O tempo todo. E eu não estou dizendo de falar quando você está assistindo um jogo de futebol: ai meu Deus, foi na trave. Não estou falando disso. Eu estou falando de ter Deus como testemunha, porque tudo é diante de Deus, do que você fala, e não ter uma fala íntegra. E isso está tão impregnado no mundo, sobretudo na nossa cultura, que a gente não se incomoda mais com isso. E aqui está Tiago dizendo: gente, é sério isso. É muito sério isso. Permita-me terminar com o Salmo de número 15. Salmo de número 15 diz assim: ouça a leitura com atenção. Senhor, quem poderá se hospedar na tua tenda? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele cuja a conduta é íntegra, que pratica o que é justo e que de coração, vê a conexão íntimo e externo, de coração fala a verdade. Aquele cuja língua não profere difamação, que não faz mal ao seu próximo, nem lança calúnia contra o seu vizinho. Aquele que rejeita quem é reprovável, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que cumpre o que prometeu, mesmo sendo prejudicado. Toda essa descrição é uma resposta às duas primeiras perguntas. Eu vou ler novamente. Senhor, quem poderá se hospedar na tua tenda? Quem poderá morar no teu santo monte? Sabe, irmãos, esse salmo é uma má notícia. Porque quando você olha para o seu falar, à luz do que nós acabamos de ouvir Tiago dizendo, além da superfície, aprofundando as razões pelas quais os nossos juramentos são levianos e demonstrando de A a Z que o nosso falar nem sempre é íntegro. Você se olha para um texto e um salmo como esse e você percebe que você não é um verdadeiro israelita. A lei te condena. E veja, você não tem então condições de habitar na tenda do Senhor. Morar para sempre na tenda do Senhor do Altíssimo, não dá.
Essa é uma má notícia. A lei te condena. Qual é a boa nova? A boa nova é que, de fato, um verdadeiro israelita veio ao mundo. Ele nunca tomou o nome de Deus em vão. Da sua boca só saiu a verdade. E ele foi conhecido como aquele que é o caminho, a verdade e a vida. E ele não apenas na sua obediência passiva se submeteu à lei do Senhor. Aquele que é o autor da lei, se submetendo à lei. Na sua obediência ativa, ele obedeceu toda a lei. De tal maneira que agora a sua justiça, ela é imputada a nós. E quando nós agora cremos que naquela cruz, o seu corpo ele foi partido em nosso lugar, quando nós então agora cremos que naquela cruz o seu sangue foi vertido, derramado em nosso favor, e quando nós agora somos abraçados por Ele, e o abraçamos pela fé, agora essa justiça ela é imputada a nós, e nós estamos nele, e Ele em nós. Isso resolve o nosso problema com Deus. Veja, você não precisa impressionar Deus com as suas boas obras, as suas promessas que você sabe que não vai cumprir. Ele já se impressionou com o verdadeiro israelita. Ele mesmo disse: esse é o meu filho amado, em quem tenho alegria. Sabe? Mas é mais do que isso. É tudo isso, mas é mais do que isso. A boa nova que essa mesa agora nos apresenta é que, porque você está em Cristo, e Cristo está em você, no poder do Santo Espírito, você pode ter integridade de coração. No poder do Santo Espírito, esse vício da mentira pode ser vencido. No poder do Santo Espírito, esse seu desejo de agradar as pessoas e nunca ir para o confronto porque você teme o que as pessoas pensarão de você, isso pode ser vencido. A sua incredulidade na providência de Deus, que te leva a tentar dar um jeito por si mesmo, às vezes até mesmo se valendo de promessas levianas, isso pode ser vencido. A sua confiança nessa graça salvífica, a qual essa mesa agora apresenta, pode ser desenvolvida no seu coração. Essa é a boa nova do Evangelho, meus irmãos. O Evangelho não apenas resolve o seu problema com Deus no que diz respeito à penalidade do pecado. Não apenas você chega agora na mesa do Senhor e diz: ufa, ainda bem que tem um verdadeiro israelita, porque senão eu estava perdido. Não apenas esses juízos temporários que eu tenho sofrido pela minha maneira pecaminosa de falar, mas os juízos eternos sobre a minha vida, ufa, Senhor. Não. A boa nova do Evangelho é que Deus está te salvando também do poder do pecado sobre a sua vida. Ah, meus irmãos, como eu gostaria que vocês entendessem isso. Como eu gostaria que vocês abraçassem essa verdade, a fim de formar esse homem virtuoso de Cristo em vocês. Como eu oro para que isso aconteça nessa podre vida quebrada minha. E eu quero que você entenda, ao participar dessa mesa, que essa é uma realidade. Sabe? De tempo em tempo eu tenho uma frase que eu repito, sabendo que a repetição é a mãe do ensino, até encucar na cabeça. Tem várias frases que eu já disse, que muitos de vocês já sabem.
Essa é uma que eu queria que você entendesse. No poder do Santo Espírito, você pode ser o que você foi chamado a ser. E você pode fazer o que você foi chamado a fazer. Essa mesa é uma lembrança de que você está unido a Cristo. E Cristo está unido a você. E há um poder nessa união que você não pode desprezar. E quanto mais você tem luz disso, e mais você vive da mesma maneira, mais juízo sobre a sua cabeça, se não eterno, pelo menos temporários. Baixe sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Ó Deus bendito, graças te damos, Senhor, por Cristo Jesus. Aquele que impressionou de fato o mundo pela sua obediência. Aquele que trouxe profundo prazer no Senhor. Teu verdadeiro filho amado, verdadeiro israelita, verdadeiro obediente da lei, em toda a sua plenitude, sem qualquer tipo de desvio ou tentativa de manipulá-la para o benefício próprio. Ó Senhor, que nessa manhã, mais uma vez, nós venhamos nos impressionar com Cristo Jesus, o nosso Salvador. E abrir mão, Senhor, da nossa tentativa de impressionar ao Senhor com as nossas obras, com a nossa obediência e com as nossas promessas. Nos ajude a descansar na graça de Cristo. Aquele que de fato cumpre o propósito estabelecido por Ti. Nos ajude a descansar, ó Deus, na Tua providência. O Senhor é o parceiro da aliança, protetor e provedor. E o Senhor não é homem para que minta. O Senhor é fiel às Tuas promessas, como cantamos nessa manhã. Nos ajude a ter a coragem, Senhor, de confiando nas Tuas promessas, falarmos a verdade independente do custo. Nos ajude a nos apegarmos à verdade. Nada além da verdade, somente a verdade. Porque tudo que dissemos, tudo que falamos, tudo que falaremos, é sempre diante do Senhor. Agora, Senhor, quando vamos participar da Tua mesa, nós te suplicamos, Senhor, mais uma vez, que ela seja um meio de graça. Traz à nossa memória o que Cristo fez, Senhor. Mas, sobretudo, nos ajude a desfrutar dessa presença real, mesmo que espiritual, nessa mesa. Para que, unidos a Ele, venhamos a viver a integridade da nossa vida, formando uma nova comunidade para um novo mundo. Em nome de Jesus. Amém.